18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas em Manaus, em ponto. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Boa noite, equipe, 18 horas. Boa noite, Karime Leão. Boa noite, é isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Boa noite pra você que nos acompanha ao vivo nas redes sociais, no @18 horas news. Boa noite, gente. Mix. Olha aí, hein? Estamos esperando, contando com a sua participação aqui no 18 horas. Vamos juntos até às 7 da noite com os destaques do dia e você pode participar pelo WhatsApp, que é o 994887592, Karime. Exato, manda um zap pra gente. A gente quer saber a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas, ok? Ok. Mix. Começando 18 horas com os destaques do dia. O Rio Amazonas e o Solimões registram o nível mais baixo da história em Itacoatiara e Manacapuru. Prejuízos da seca, preços dos produtos regionais, principalmente alimentos, estão disparando. Manaus está ficando isolada e com isso poderemos ter problemas de abastecimento de produtos e alimentos. Comitê de Combate à Corrupção cobra fiscalização dos mais de 800 milhões de reais vindos do governo federal para o Amazonas. Legal, 6 horas, 1 minuto, você no melhor mix do Brasil. Mais uma vez, boa noite para você que está aí na sintonia certa. Você conosco até às 7, os destaques do dia no ar em mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quinta, hein? Que legal. Quinta-feira, 19 de outubro de 2023, 18 horas no ar. 18 horas. Olha só essa, hein, Karime? Quem foi abastecer hoje, olha o carro, hein? Foi abastecer o Carango, tomou um susto. É que alguns postos estão vendendo a gasolina comum a R$ 6,49 já. Um aumento de mais de 8% em relação ao preço praticado pela maioria dos postos na semana passada, Karime. Carlão, e esse aumento aí chega depois de duas quedas na semana passada. O litro da gasolina, que estava sendo vendido por R$ 5,99, voltou a ser vendido a R$ 6,49 nos postos. Já o etanol, o aumento foi ainda maior, de 33%. E a gente encontrava aí etanol a R$ 3,74. Agora o consumidor não paga menos que R$ 4,99. Não tem uma explicação do porquê desse reajuste. Simplesmente não tem explicação nenhuma. A refinaria da Amazônia informa que o último ajuste nos preços foi no dia 13 de outubro, quando os preços dos combustíveis foram reduzidos. Pois é, Carlão, como você falou, não tem o porquê. A gente pode pensar, por causa da seca. Não, o novo reajuste não tem relação com essa seca recorde. É a chamada especulação do mercado e quem paga essa conta no final, é claro, eu, você, somos nós, o consumidor. Manaus continua com uma das gasolinas mais caras do país e também não é reflexo do conflito lá no Oriente Médio. Até porque, Karime, o preço do litro da gasolina caiu nos postos de combustíveis do país na última semana. A primeira após o início da guerra entre Hamas e Israel. É que mostram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que é a ANP. E na semana de 8 a 14 de outubro, o preço médio da gasolina no Brasil era de R$ 5,77, 0,17% mais barato do que na semana anterior. A queda do preço do etanol no Brasil foi de 0,28% e do diesel 0,33%. Mas como diz aí o meme da internet, Manaus não é Brasil, né, gente? A gasolina aqui subiu para R$ 6,49, quando praticamente todas as capitais do país o preço está na faixa dos R$ 5,00. Mix. Olha só, e como nós inclusive já informamos, hein, aqui no 18 horas, os preços dos produtos regionais também, principalmente alimentos, estão disparando, Karine. E a tendência, Carlão, só piora, tá? É de piorar tudo, porque a vazante dos rios continua sem dar trégua. O Rio Negro baixou mais 9 centímetros de ontem para hoje, estabelecendo aí um novo recorde, com o nível atingindo 13 metros e 29 centímetros. E tudo indica que deve ficar abaixo dos 13 metros até a próxima segunda-feira. E o Rio Amazonas e os Solimões registram o nível mais baixo da história, inclusive, em Itacoatiara e Manacapuru, como explica a repórter Odinei Araújo.
O Rio Negro é o maior afluente da margem esquerda do Rio Amazonas, na América do Sul, e é o 7º maior rio do mundo em volume de água, com nascente na Colômbia todo ano, com degelo nos Andes e a estação das chuvas na região amazônica. O nível do rio sobe, alcançando a enchente máxima entre os meses de junho e julho. A partir daí, com o verão amazônico, o nível do rio começa a baixar e vai até meados de novembro, quando novamente inicia o ciclo da cheia, devido ao período de chuvas. Mas esse ano, 2 fenômenos simultâneos mudaram esse curso e trouxeram a pior e possivelmente a mais longa estiagem da história do Amazonas. O El Niño, que aquece as águas no Pacífico, e outro fenômeno que aquece as águas no Atlântico, inibindo as chuvas na região. Nessa quinta-feira, o Rio Negro atingiu a cota mais baixa, já registrada desde 1902, quando as medições começaram a ser realizadas no Porto de Manaus. Com a descida de mais 9 centímetros nas últimas 24 horas, o rio chegou a 13 metros e 29 centímetros. A boa notícia da semana, segundo a pesquisadora em geociência do Serviço Geológico do Brasil, Jussara Cury, é que o rio Solimões está subindo. Já na parte de cabeceira da bacia, como é o caso do Alto Solimões, na estação de Tabatinga, hoje tivemos uma elevação, de certa forma, considerável, por período de 24 centímetros. Então, nessa semana, o Rio Solimões, nessa parte da bacia, está em processo de recuperação. Em decorrência das chuvas isoladas da região dos Andes, que abastecem essa entrada da bacia aqui do Solimões. O Rio Madeira, que fica no sul do Amazonas, também continua subindo. De acordo com a pesquisadora Jussara Cury, o rio tem subido na ordem de 10 centímetros, mas já foram registrados aumentos de até 20 centímetros em 24 horas na cota d'água dessa semana. Então, Madeira, lá em Porto Velho, está em recuperação e acabou trazendo resultado também aqui para o Maitá, com subidas nessa ordem de 10 centímetros. Então, o que devemos acompanhar agora seria a resposta dessas chuvas na parte mais amontante da bacia, até chegar aqui na região metropolitana. Então, há uma tendência de que nessa confluência do Rio Negro com Solimões ainda continue em processos de descidas com menor intensidade até o final do mês. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a gente sabe que esse cenário, tudo isso vai impactar no abastecimento de alimentos, combustíveis, materiais de construção e até de remédios. É uma situação que a gente já sabe há tempos. Bom, não tem como os navios maiores e mesmo as embarcações menores chegarem nas cidades. Gente, uma cena compartilhada hoje foi assim impressionante. Nas redes sociais a gente viu que moradores de 10 comunidades de Parintins fazendo dragagem no braço para ajudar 8 mil pessoas que ficaram completamente isoladas com a seca. Eles foram lá para o braço, no meio da lama, para deixar as canoas passarem pelo rio, pelo Igarapé. Cadê o governo do estado? Cadê o governo do Amazonas, que faz artes maravilhosas, uma publicidade lindíssima e caríssima para dizer dos trabalhos, para dar conta que estão atendendo a toda a população? Cadê o governo do Amazonas, que não está lá atendendo 8 mil pessoas isoladas, completamente isoladas? E a comunidade as pessoas dessas 10 comunidades precisaram ir lá no braço, abrir caminhos para as pessoas poderem sair e para remédios, alimentos e comida, a água potável poder chegar a essas localidades. Cadê o trabalho do governo do estado? Cadê o governador preocupado com a população? Ninguém sabe, ninguém viu. Cadê esse dinheiro absurdo que o governo federal já está passando aqui pro Amazonas? Cadê? Ninguém sabe, ninguém viu. O que se sabe é que as pessoas estão lá na mão fazendo a passagem para o rio. Fora aqui próprio em Manaus, que as pessoas também na mão tiveram que abrir
poço artesiano para ter água potável. Sabemos que tudo isso vai piorar. Por quê? E outra, não se organizou, né, gente? Porque essas comunidades não ficaram isoladas do dia para a noite. Vem numa crescente, piora há meses e nada foi feito. O governo não chegou com o seu braço de ajuda para essas pessoas. E tudo tende a piorar e a gente vai ficando cada vez mais isolado aqui em Manaus, né, o Carlão? Olha, Carmen, a situação realmente está complicada, né? O cidadão, o povo, as pessoas, elas estão realmente tendo que resolver o problema. Elas não têm outra alternativa. Exato, vai no braço, elas né, não Carlão? podem ficar esperando, Exato. Elas têm que resolver o problema. Então, a profundidade dos rios está realmente muito baixa, dificultando em muito a navegação. O transporte fica mais caro e, em alguns casos, inviável, inclusive. Já temos registro de vários navios que estão voltando porque simplesmente não consegue. Olha só esse absurdo. O navio não consegue chegar em Manaus. Exato, e navio, gente, com comida, tá? Para abastecer a cidade. Não é qualquer naviozinho. Não é qualquer navio, não é turista, não, viu, gente? Que seria interessante, traz dinheiro e tal, mas não. É o básico que não tá chegando mais aqui em Manaus. E a repórter Nathalie Moraes está ao vivo aqui com a gente, acompanhando o desdobramento dessa seca recorde. Tem mais informações. Boa noite, Nathalie. Então, Manaus está ficando realmente isolada e com isso podemos ter problemas de abastecimento de produtos e alimentos, não é, Nathalie? É real. Boa noite. Boa noite, Karime, Carlão, boa noite aos ouvintes aqui do 18 horas. Pois é, Karime, a gente tem acompanhado de perto toda essa situação, né, da seca dos rios aqui na Amazônia, e a situação aqui na capital já é difícil. Agora você imagina nos municípios mais afastados aqui da nossa cidade, né? Como a gente já disse, das últimas 24 horas, o Rio Negro desceu aí cerca de 9 centímetros, chegando à marca nesta quinta-feira de 13,29 metros, o que dificulta, é claro, a navegabilidade aqui na nossa região. Mas não é só a nossa capital que vem registrando aí esses níveis recordes, né, de seca. O município de Nova Olinda do Norte, Humaitá e Beruri também já registraram as maiores secas das histórias das suas cidades, segundo a Defesa Civil aqui do Amazonas. Em Nova Olinda do Norte, a cota do rio atingiu hoje aí 8,16 metros, 50 centímetros abaixo do que havia sido registrada na pior seca daquele município, Karime, ainda no ano de 1995. Em Humaitá, o rio chegou hoje a 8,33 metros. E em Beruri, o rio está em 4,49 metros. A situação lá nesse município realmente já é bem complicada, né? Realmente uma crise logística, né? Isso porque muitas pessoas por lá estão completamente desabastecidas, principalmente nas comunidades mais afastadas, né? Assim como aqui as comunidades rurais aqui de Manaus também já vem sofrendo aí com esse desabastecimento. Só para você ter uma ideia, você e os outros ouvintes, Karime, os produtos que chegam aqui em Manaus, por exemplo, o quilo do frango congelado, que antes custava em média R$7, agora tem algumas comunidades aqui mesmo na zona rural de Manaus, onde o quilo do frango está sendo vendido a R$11. Gente, é um absurdo isso, gente. Não precisava chegar nesse ponto. É, Karime, é um aumento aí de 57% já nos últimos dias. E itens perecíveis, né, como os legumes, a batata, a cenoura já não consegue mais chegar aqui na nossa capital e em muitos municípios a situação, né, é ainda pior. Isso porque, Karime, né, muitos comerciantes, né, têm tentado trazer essas cargas e essas cargas não estão conseguindo chegar, né, aqui à nossa capital e como resultado os preços estão mais elevados, né? E quem paga a conta, quem é? É sempre a população que sofre, a outra ponta, né? É sempre o mais fraco, é sempre as pessoas que têm menos representatividade em todo esse cenário político, é sempre a população. Então, Karime, pois é, os custos realmente são sempre repassados para nós que somos os consumidores. A Associação Brasileira aí dos Armadores de Cabotagem projeta que pelo menos aí nos próximos dias, 60% das cargas que dependem aí do transporte fluvial não devem
conseguir chegar, não vão conseguir transitar aqui no Amazonas. Isso por conta, né, dessa situação. Ontem, né, inclusive o governador esteve lá em Brasília junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin e anunciaram aqui entre hoje e amanhã poderia iniciar aí a dragagem dos rios lá na região do Tabocal, mas até agora nada, né, Até Karine? agora nada, só promessas, canetadas, muitos milhões para cá e para lá, mas ali na ponta, no fim das contas, são as pessoas que no braço precisam resolver o problema, abrindo espaço para as canoas chegarem. Karime e Carlão, pois nesse sentido aí, né, os prejuízos vêm afetando diretamente já aqui a nossa capital, vem afetando as comunidades ribeirinhas, onde o alimento não chega e isso também já vem afetando as indústrias, né? A gente tem mostrado aqui que muitos componentes e insumos não estão chegando para abastecer o polo industrial aqui de Manaus. E a gente pode dizer que toda essa situação vem acontecendo como efeito cascata, né, Karime? Sim. Porque tem afetado já aí vários setores. Isso vem gerando aí uma menor produção nas empresas dentro do polo industrial de Manaus. Ontem mesmo a gente trouxe aqui a informação que a Samsung, por exemplo, já iniciou, né, que já anunciou que vai dar aí as férias coletivas que só seria no mês de dezembro, adiantou agora para o mês de outubro por conta da falta de insumos, e tudo isso deve levar ainda a uma redução do produto interno bruto e o desemprego aqui na nossa região, né, Karime? A gente não pode deixar de pensar nisso, já que essa situação parece estar um pouquinho longe do fim, né? Até essa quinta-feira já são mais de 590 mil pessoas afetadas aqui no Amazonas, Karime e Carlão. Ei, Nathalie, nós estamos aí com vários problemas com relação, né, a essa questão da seca, essa questão da falta de chuva e dessas queimadas. Nós temos um outro problema também, que é deslizamento de terra. Nós estamos no período do fenômeno conhecido como terras caídas. E, no caso, hoje, teve inclusive vítima fatal. Você tem detalhes aí sobre esse acontecimento, Nathalie? Pois é, Carlão, infelizmente a natureza, né, vem dando resposta a muitas ações do homem, né, e com esse cenário aí de estiagem, hoje um deslizamento de terra atingiu um flutuante ali na costa do Tabocal, na margem direita do rio Amazonas, no município de Urucurituba. O acidente aconteceu na manhã de hoje e acabou tirando a vida aí do Bruno Vasconcelos Andrade, de 30 anos. 4 pessoas moravam no flutuante. E infelizmente, né, a gente sabe que nesse período de seca é comum esse fenômeno de terras caídas. No momento da queda do barranco, o homem foi atingido ali por destroços, né? Parte do telhado, da cobertura do flutuante acabou atingindo. Eu conversei com uma testemunha que acabou presenciando todo esse acidente e traz as informações pra gente. A gente vai conferir agora a fala do Aloísio Souza, ele que infelizmente presenciou toda essa tragédia. Quando nós estávamos se preparando para o trabalho, veio a primeira onda caladinha, né? E aí aconteceu a tragédia que afundou o flutuante, e a segunda veio uma onda mais forte, que já foi derrubando o bote, foi quebrando tudo, foi uma tragédia que é difícil de a gente relatar, né? Mas nós conseguimos ainda se salvar, a dona Fátima, que é a mãe dele, e o pai dele, que é o São Batista, e ele, quando nós procuramos, ele não respondeu mais. Aí nós fomos procurá-lo e encontramos ele em debruço numa boia e a perna numa viga, e já com o desabamento do teto, machucou aqui ele com uma pancada forte na cabeça que levou ele a óbito. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do Aloísio Souza, ele que foi testemunha de toda essa tragédia do fenômeno de terras caídas lá no município de Urucurituba. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Beleza, Nathalie Moraes, 6h18, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas.
Olha só, hein? Temos aí 59 municípios em estado de emergência. Atenção, que começaram a receber recursos do governo federal para enfrentar os problemas trazidos aí pela seca. São recursos que serão gastos em licitação e com isso abre espaço para a corrupção. Temos que ficar atento para esse detalhe da corrupção, hein? Para que esse dinheiro não chegue, né? Que a corrupção provoca que não falta chega, não vai chegar nos ribeirinhos. Exato, porque nessa situação de emergência vai tudo sem licitação e aí é praticamente a farra do boi, né? Carlão, só o governo federal anunciou a liberação de mais de 600 milhões para o combate à seca. Além disso, temos aí 232 milhões de reais anunciados pelo Ministério da Saúde. Bom, o Comitê Anticorrupção solicitou ao Ministério Público, óbvio, uma fiscalização extraordinária na aplicação desses recursos que devem sim ser investidos lá na ponta, nas pessoas que estão precisando. O repórter André Meirelles tem mais informações a respeito do assunto. Boa noite, André. Então, o que o comitê quer evitar que parte desses recursos sumam, né? Simplesmente sumam, sejam realmente aplicados para quem precisa. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, o Comitê Amazonense, que é do Amazonas, de combate à corrupção, já fez a solicitação hoje, né, ao procurador-chefe do Ministério Público Federal do Amazonas, o Rafael Rocha, e pediu uma fiscalização extraordinária. Isso para investigar os milhões de recursos financiados e que já foram anunciados e os que já foram liberados também pelo governo federal, que não sofra os desvios de finalidade, sejam investidos em prol da população que está sendo atingida por essa estiagem e as queimadas aqui no estado. Em representação enviada ao procurador-chefe, o comitê menciona o recebimento da cópia da portaria do Ministério da Saúde, que foi assinada pela ministra Nízia Trindade, que estabelece recursos financeiros do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde e Grupo de Atenção Especializada a ser disponibilizados a todos esses municípios do estado do Amazonas, né, que estão aí afetados pela estiagem. E conforme a portaria, as parcelas financeiras definidas para cada município somam aí no total 225.120.797 reais por conta da situação de emergência decorrente aí da estiagem e também dos incêndios que aconteceram aqui no estado e que todos os amazonenses, né, e manauaras também acabaram sofrendo aí com a forte fumaça que afetou aqui também a capital amazonense na última semana. E o comitê cita também o ofício circular, informações do site da Associação Amazonense de Municípios, que é presidida pelo prefeito Aderson José de Souza, de possível liberação de 50 milhões de reais pela Defesa Civil do governo federal, né? E o compromisso do ministro Alexandre Padilha de liberar também 100 milhões de reais para a infraestrutura por meio do projeto Calha Norte e do Ministério das Cidades, com mais 6 mil casas, né? E aí também no final dessa representação, o comitê afirma ao procurador-chefe que, como é de conhecimento público, né, o Amazonas enfrenta a maior estiagem dos últimos séculos, causando enormes prejuízos ambientais, econômicos, sociais e com impactos negativos nas administrações públicas, além do fenômeno das queimadas com registros em vários municípios. Por isso, se faz importante o acompanhamento e a fiscalização dos recursos públicos destinados aos municípios do Amazonas para que não haja corrupção e nem ineficiência. Isso quem explicou essa fala aí foi o Carlos Santiago, que é o presidente do Comitê de Combate à Corrupção, ao qual fez esse pedido ao Ministério Público Federal. Vamos conferir a fala dele. Depois do anúncio de mais de 500 milhões de reais pelo governo federal para socorrer os municípios do estado por conta da estiagem e também das queimadas, o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, preocupado com o bom gasto público, solicitou do Procurador-Chefe da República aqui
aqui no Amazonas, Rafael Rocha, que providencie uma fiscalização extraordinária relacionada a esses recursos, para que não haja nenhum tipo de desvio e também o gasto seja realizado de forma eficiente. 18 horas. Muito bem, a gente ouviu aí a fala do presidente do Comitê de Combate à Corrupção, né, que é o Carlos Santiago. Olha só, Karime e Carlão, o governo federal disponibilizou 627 milhões de reais para ações de combate à crise hídrica que afeta o Amazonas. Isso conforme a Secretaria de Comunicação da Presidência, né? Apenas a dragagem de trechos do rio Madeira na região de Tabocal custará 100 milhões de reais. Isso é todo o cálculo que a gente vem falando aqui, por isso que está sendo pedido aí a fiscalização, né, desses milhões e milhões de reais que estão chegando aqui para o estado do Amazonas, né? Olha só, para as prefeituras dos municípios afetados pela estiagem, o governo liberou 61 milhões e 800 mil reais. Outros 232 milhões de reais são do Ministério da Saúde para atendimento aí, né, das pessoas que estão sofrendo com essa estiagem. O Ministério do Meio Ambiente liberou também mais 5 milhões de reais para a Defesa Civil. Os recursos também incluem 35 milhões de reais do Fundo da Amazônia, ações para prevenção a queimadas, e mais 15 milhões de reais para aquisição de aeronaves de combate a queimadas. Ainda tem mais, para finalizar, outros 20 milhões de reais para o Corpo de Bombeiros, Karime Carlão. E a pergunta que não quer calar é: será que eles vão chamar os concursados do Corpo de Bombeiros ou vão ter que ficar ainda pedindo pessoas aí para conseguir apagar o incêndio do nosso estado? Temos concursados, mais de 5 mil homens concursados, prontos para trabalhar e não são chamados. E tá aí, esses milhões de reais, e o fogo e as queimadas só foram controladas porque choveu, não por conta da ação dessa força-tarefa. 6h26, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, e ainda sobre os impactos dessa seca histórica, exames indicam que o calor pode ter provocado a mortalidade de botos e peixes na Amazônia. Bom, Carlão, eles não resistiram ao aquecimento das águas dos rios e simplesmente cozinharam vivos, gente, conforme já tinha sido informado, inclusive aqui no 18 horas, pelo pesquisador do INPA, Adalberto Val. Vamos acompanhar mais detalhes agora com a Ginéia Araújo. Sensíveis à temperatura, os peixes amazônicos vivem muito perto de seu limite térmico, não suportando nem ao menos o aumento da temperatura da água em 2 ou mesmo 1 grau a mais. Imagine então aguentar uma temperatura de 38 a 40 graus na água. Essa temperatura é considerada crítica para os peixes amazônicos e são pouquíssimas espécies que aguentam, e a maioria morre quando a água chega a 35 graus. É o caso dos botos que morreram em Tefé. Em entrevista ao 18 horas, o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Adalberto Val, disse que no dia 29 de setembro, quando houve a maior mortalidade de botos, a água estava a 39,1 graus. E o que a gente tem observado é que, para a grande maioria das espécies de peixes, as temperaturas críticas estão aí entre 35 e 38 graus Celsius. E nós estamos observando no ambiente natural temperaturas bem mais altas que isso. E isso coloca em risco a vida dos peixes e de outros organismos aquáticos de uma maneira geral. Por que isso? Porque isso está relacionado ao limite de funcionamento do metabolismo desses animais, das enzimas, das proteínas, que começam a desnaturar e não funcionam mais adequadamente. Segundo reportagem do jornal O Globo, o resultado dos primeiros exames dos botos mortos em Tefé dão conta de que, com os rios rasos e quentes, eles não tiveram para onde fugir e foram submetidos a uma espécie de cozimento vivos. Ainda conforme a reportagem, enquanto a população sofria com o calor em terra, a Amazônia virava uma fornalha também para botos, peixes e outros seres aquáticos. Os primeiros exames sugerem que as águas extraordinariamente
extremamente quentes dos rios do Amazonas, assolados pela seca histórica, estão cozinhando tudo o que nelas vive. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, são 6 horas e 28 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Lembrando sempre, hein, valendo a sua participação pelo WhatsApp. Participe do 18 horas pelo 994887592. Tem participação, Karime? Temos sim, Carlão. A Eliane Guedes falou o seguinte: é revoltante o desprezo pelo sofrimento do caboclo amazonense. Já a Daniela fez uma denúncia, dizendo que o Hospital 28 de Agosto não tem médico para atendimento no plantão. Todos vão para as cirurgias e deixam os outros que precisam de atendimento numa espera terrível. O questionamento é: por que não fica um especialista somente para atender quem chega, que precisa de atendimento que não seja para a cirurgia? Estar no 28 de agosto é angustiante e são poucos profissionais sensíveis à dor dos outros, fala Daniela. Valeu, participem. 994887592 é o nosso WhatsApp. 6h29. Mix. Olha só, ainda daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas. Nós vamos saber como ficou a questão das cotas da UEA. Olha só, hein, para os estudantes do Amazonas, esse é o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. 18 horas. Agora conferindo o tempo e temperatura, a previsão do tempo para amanhã com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. A mínima prevista é de 27 graus, a máxima não deve passar dos 35 graus. As chances de chuva são de 67%. A umidade relativa do ar fica entre 37% e 86%. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Manaus teve uma virada no tempo e deve registrar mais dias chuvosos até o fim do mês de outubro. A previsão é de chuva fraca a moderada em áreas isoladas. Mix. Olha só, em hoje o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Orleilson Muniz, esteve na Assembleia Legislativa para prestar esclarecimentos sobre o trabalho de combate às queimadas na região metropolitana de Manaus. Pois é, Carlão. No discurso ele passou as informações que a gente sempre fala aqui no 18 horas. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou o assunto, traz os detalhes pra gente. Boa noite, Nathalie. E a pergunta que não quer calar, né? Chamar os concursados nada até agora. Boa noite, Karime e Carlão. Boa noite mais uma vez a todos os ouvintes que estão sintonizados aqui conosco no 18 horas. Karime e Carlão, eles em nenhum momento citou sobre essa situação dos concursados durante o discurso na Assembleia Legislativa na manhã de hoje, Karime. Ele esteve lá, né, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Amazonas, para prestar, né, fazer uma prestação de contas sobre o que o governo do Amazonas vem fazendo aí para combater as queimadas nesse período de estiagem. E a fala do coronel, né, do comandante-geral, do comandante Muniz, chamou a atenção porque ele afirmou que a piora na qualidade do ar aqui em Manaus, Karime, foi percebida desde o início do mês de setembro e que o governo já tinha sido alertado desde o mês de março deste ano que poderíamos viver uma severa crise ambiental por conta da estiagem, consequentemente aí o aumento das queimadas ilegais. Essa é uma situação que a Karime mesmo, né, vem falando aqui desde março, né, Pronto, Karime? desde março, exato. Né? Então, assim, essa declaração, durante ali o seu discurso, ele ainda declarou que nós podemos viver aí uma situação semelhante ou ainda pior do que essa situação que nós estamos vivendo agora em 2023, no ano de 2024. Vamos conferir o que disse o comandante-geral do Corpo de Bombeiros aqui no Amazonas, o coronel Orleilson Muniz, comandante do Corpo de Bombeiros. Nós adquirimos em maio, já entendendo que nós teríamos uma grande crise, porque já lá em março nós tínhamos um prognóstico de que o El Niño iria entrar muito forte esse ano, como de fato se consolidou aquele prognóstico, e eu já faço mais um alerta. Ano que vem nós teremos um outro evento climático semelhante a esse e talvez pior. 18 horas.
Nós ouvimos aí a fala do comandante-geral do Corpo de Bombeiros aqui no Amazonas, né, que esteve hoje na Assembleia Legislativa, Karime, e durante ainda a sua apresentação, o coronel do Corpo de Bombeiros afirmou que a piora na qualidade do ar aqui em Manaus foi percebida, né, desde o início do mês passado, né, e que tudo isso pode voltar a piorar. Vamos conferir. No dia 7 de setembro, nós observamos que Manaus estava numa ascendência de forma muito vertiginosa no que tange a piora da qualidade do ar. Isso tudo em virtude das diversas queimadas que estavam acontecendo na região metropolitana e principalmente no Baixo Amazonas. Nós chamei ali o meu staff e montamos, com base em tecnologia, uma sala onde nós tivéssemos a capacidade de gerar relatórios e acesso a satélites que pudessem nos dar em tempo real como é que estavam os focos de calor, focos de queimada e caminhamento dos ventos, porque isso impacta na qualidade do ar em Manaus. 18 horas. Karime e Carlão, só para finalizar, né, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros aqui no Amazonas disse ainda durante seu discurso na Assembleia Legislativa na manhã de hoje que nós podemos aí voltar a viver nos próximos dias sob a forte fumaça. Ele afirmou ainda que depois das chuvas dos últimos dias existe aí a possibilidade de novas zonas de calor, o que deve ocasionar novamente a fumaça que sufocou a população de Manaus e também dos municípios da região metropolitana. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes, e que quem ajudou a gente foi a chuva, né? Enfim. 6h35, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a Frente Parlamentar em Defesa da BR-319 é instalada na Câmara dos Deputados lá em Brasília para dar impulso à tentativa de tornar trafegável, a rodovia que liga o Amazonas a Rondônia. A BR-319, né, Carlão, que foi inaugurada em 1976, ainda durante o regime militar, foi praticamente abandonada na década de 80 e ficou intrafegável em vários trechos, principalmente durante o período de inverno. Vamos conferir mais detalhes sobre o assunto agora com Odinei Araújo. A Frente Parlamentar em Defesa da BR-319 tem os objetivos de facilitar a construção e restauração da rodovia que liga o Amazonas ao estado de Rondônia. Para isso, com base em pesquisas aprofundadas, o grupo pretende simplificar os processos de licenciamento, trabalhando na formulação de leis e projetos que simplifiquem as permissões e licenças necessárias para a obra. Também é dever da frente promover a sensibilização do público sobre a importância da BR-319, tanto para a região norte quanto para a nação como um todo. A frente também tem a missão de fiscalizar e acompanhar as ações adotadas pelo governo federal em apoio à construção e restauração da BR. Os parlamentares ainda devem apresentar relatórios regulares detalhando as atividades da Frente Parlamentar com a orientação a todos os envolvidos. O deputado federal pelo Amazonas, Fausto Júnior, foi eleito o presidente do grupo parlamentar. De acordo com ele, a principal missão da Frente Parlamentar será lutar por uma estrada que dará o direito constitucional de ir e vir à população do norte. Isso gera impactos, sejam eles econômicos, sejam eles sociais, que dificilmente nós conseguimos medir diante da ausência dessa ligação. Já como foi falado no vídeo institucional em relação àquele momento da pandemia, hoje no momento que vivemos em relação à estiagem, então são inúmeros impactos que o nosso estado, o estado de Roraima, vive por conta desse isolamento. A BR-319 foi construída em 1976, durante a ditadura militar, mas acabou sendo abandonada no fim dos anos 80 por ter ficado intransitável. A repavimentação vem sendo discutida há anos, mas tem sido travada por questões ambientais, de acordo com o parlamentar. A BR foi inaugurada em 1976. No final desse mandato, 2026, ela completará 50 anos de existência. Eu espero profundamente que nós possamos contribuir para que não sejam 50 anos de isolamento. E deixando desde já sempre muito claro, essa frente parlamentar
ela não tem dono. A Frente Parlamentar em Defesa da BR-319 terá prazo de 4 anos de atuação. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora é Manaus, 6 horas e 38 minutos. Seguimos direto para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, Cadu, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou 2 ações que pediam a cassação do presidente Lula. Cadu, conta essa história pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime e Carlão. Boa noite, ouvintes. Karime, essas 2 ações foram movidas pela coligação pelo bem do Brasil, do então candidato Jair Bolsonaro. São ações por crimes de abuso de poder econômico e de uso indevido dos meios de comunicação nas eleições do ano passado. Bem parecido com as ações movidas contra Bolsonaro e que o tornaram inelegível por 8 anos. Uma das ações contra Lula acusa o Google de favorecer os conteúdos patrocinados favoráveis a Lula, pagos pela coligação dele. Quando a pessoa colocava, isso o argumento da acusação, né? Colocava as palavras-chave como Lula condenado, Lula ex, o Google puxava os patrocinados. Então, Cadu, Cadu, está ruim a nossa conexão. Eu vou pedir para a gente interromper rapidinho, fazer uma nova conexão que não estamos entendendo direito. Não vai mudar nada, não, vai se mudar? Fizer. Vem aí conectar então segue agora, daí, Cadu. então segue daí. Vai. Oi. Oi, pronto, vai lá, agora? siga. Vamos Diga lá. Vai falando que eu vou repetindo, tá? Ok. Tá. Pois é, mas sim, a acusação, a coligação de Bolsonaro acusou o Google, e ali em parceria com a coligação de Lula, de promover conteúdos patrocinados favoráveis a Lula. Quando a pessoa escrevia Lula condenado, Lula triplex, como palavras-chave, o Google ia lá e puxava conteúdos positivos patrocinados em favor de Lula, né? Então a outra ação acusava a campanha de Lula de produzir notícias fraudulentas, omitindo informações sobre o passado dele, do então candidato, né? Sobre a prisão no âmbito da Operação Lava Jato. O Ministério Público Ministério Público Eleitoral entendeu defendeu aí a improcedência das ações, e aí o relator, o ministro Benedito Gonçalves, votou pela extinção dos processos, afirmando que não há provas de ocultação de informações e de conveniência eleitoral. Então a decisão foi dentro do esperado pela defesa de Lula, devido às provas que foram apresentadas pela coligação do então candidato Bolsonaro. Até aí sem novidades. Mas essa semana, Karime, também foi positiva para o Jair Bolsonaro. Na terça-feira, o TSE rejeitou 3 ações movidas contra Bolsonaro, relacionadas às lives que ele realizou durante a campanha e também durante uma coletiva de imprensa com governadores lá no Palácio do Planalto. Não sei se vocês lembram daquele tempo que ele até chamou um grupo de sertanejos, depois chamou governadores, depois chamou prefeitos lá pro saguão ali do Palácio do Planalto. Inclusive teve políticos do Amazonas que foram lá fazer coro com Jair Bolsonaro, e tudo aquilo foi os candidatos, os adversários ficaram de olho e acusaram Bolsonaro de usar a estrutura pública do Palácio do Planalto para fazer campanha política, né? Então o PDT, que é o autor das ações, acusou Bolsonaro de pedir votos durante lives também que foram realizadas aí com a estrutura do governo federal. O relator também foi o ministro Benedito Gonçalves, que também votou pela rejeição das ações. E ele fez questão de movimentar essas 2 ações para mostrar publicamente ou politicamente, Karime, que ele está trabalhando pelo equilíbrio da questão eleitoral, que ele não tem um viés político, ele está fazendo questão, até porque ele vai se aposentar, mas antes de se aposentar, ele queria apresentar seus votos nessas ações envolvendo Lula e Bolsonaro. Portanto, Karime, Lula e Bolsonaro se deram muito bem essa semana. Só Bolsonaro que segue inelegível, pois todos os recursos para tentar reverter aquela decisão que foi tomada pelo TSE foram negados até agora. Karime, Carlão. Cadu, o presidente Lula conversou com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, né? Deu uma repercussão até boa aí nas redes sociais. Inclusive o assunto foi sobre a seca do Amazonas, entre outros também, não é isso, Cadu? Isso mesmo, Carlão. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro,
Breitro, né, propôs a criação de um plano regional para enfrentar a seca dos rios na região amazônica. Esse plano também envolveria os governos da Venezuela e do Equador. Para que esse plano saia do campo das ideias, Carlão, o presidente da Colômbia sugeriu uma reunião entre representantes dos 4 países para formular um plano em comum de enfrentamento da estiagem. A data desse encontro vai ser definida pelo Itamaraty e também pelos representantes dos outros países. Também eles falaram sobre a questão de Israel, da guerra deflagrada no Oriente Médio, né, pelo grupo terrorista Hamas. Também eles falaram sobre os conflitos na Venezuela por questões eleitorais, né, envolvendo Nicolás Maduro. Esses assuntos foram debatidos também, mas o foco principal foi tentar resolver, fazer uma união de esforços para o enfrentamento da seca dos rios da Amazônia, né? Até porque a Colômbia também está sofrendo com isso. Uma parte da Amazônia está na Colômbia, né? Falando em governo, Carlão, hoje foi anunciada a nomeação da professora doutora da Universidade Federal do Amazonas, Tanara Lauschner, para o cargo de subsecretária para a Amazônia do Ministério da Ciência e Tecnologia. Esse cargo é novo, viu, Carlão? O governo federal criou esse cargo, esse setor, a Subsecretaria de Ciência e Tecnologia para a Amazônia, para fomentar a biotecnologia na região amazônica e a exploração sustentável da biodiversidade local. Esse cargo foi criado pelo presidente Lula via Ministério da Ciência e Tecnologia. E a professora Tanara tem um currículo irretocável. Ela é engenheira elétrica, com mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais, além de doutorado em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que é a PUC do Rio. Carlão e Karime. Cadu, para finalizar, Cadu, a CPI das ONGs do Senado foi prorrogada até o dia 19 de dezembro. Essa, pelo visto, vai ser a última CPI do ano, não é mesmo? A derradeira, Karine. No Congresso Nacional, acabou ontem, né, a CPMI dos atos criminosos de 8 de janeiro. Na Câmara, todas as CPIs foram encerradas, daquele jeito, né? Sem relatório, sem votação, sem nada. A única CPI que foi do início ao fim foi a das pirâmides financeiras, que teve relatório lido e aprovado. O resto tudo foi embora. Então restou, portanto, a CPI das ONGs no Senado Federal. Ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou no plenário a prorrogação dos trabalhos. É a oficialização, é a autorização oficial para a continuidade das investigações. O adiamento da CPI foi um pedido feito pelo senador Plínio Valério, que é o presidente da CPI. Ele disse que precisa de mais tempo para investigar as ONGs que atuam nas comunidades indígenas na região amazônica. Inclusive, ele anda dizendo que ele nem chegou perto, nem chegou pela metade do que ele chama de caixa preta da CPI das ONGs. Então, enfim, ele diz que precisa de mais tempo porque tem mais instituições para ele investigar. Agora, Karime, esse agora vai ser o melhor momento da CPI das ONGs, porque Plínio Valério deve receber um reforço da oposição que estava lá concentrada na CPMI. Agora que os trabalhos terminaram ontem, né, como eu falei, é possível que os senadores mais atuantes da oposição entrem em campo para manter a narrativa de ataques ao governo. Afinal, a CPI chega no momento em que tem o tema Amazônia, meio ambiente, essas questões climáticas estão em alta. Então, o governo já entende, Karime, que a prorrogação dessa CPI das ONGs foi uma derrota. A base aliada aí comeu bola nesse processo. Por quê? Isso é uma brecha para que a oposição mantenha essa rotina de ataques ao governo, usando a vitrine da CPI das ONGs até o fim desse ano. Porque numa CPI não precisa falar sobre os assuntos relacionados à CPI. Basta você manter a sua narrativa de crítica ao governo, fazer esse trabalho de desgaste ao governo. O importante é ter a CPI e tá lá a vitrine aberta para que todos possam falar. Então, por isso que o governo entende que essa foi uma derrota. Então, até o final do ano, o governo vai ter esse incômodo que é a CPI das ONGs. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, até amanhã.
Um abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu, Cadu. Agora 6h48, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos agora falar dos bastidores da política local. Vamos conversar agora com Cíntia Blink. Cíntia, então, o Supremo Tribunal Federal acabou mesmo com as cotas para os estudantes aqui do Amazonas na UEA. Foi agora há pouco. Conta mais pra gente. Boa noite, Karime, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Ia falar boa tarde porque foi agora de tarde que os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram aí por acabar, entenderam que é ilegal a cota de 80% dos estudantes do Amazonas. Na verdade, quem cursava o ensino médio no Amazonas tinha direito aí a essa reserva de vaga que foi considerada ilegal pelo Supremo Tribunal Federal. Não foi por unanimidade não, viu, Karime? Foi por maioria. Mas ainda assim acabou. E aí o que acontece? Agora a gente não tem mais nenhuma reserva, porque eles não colocaram, só finalizou, não substituiu por nenhum outro número. Nem diminuiu, porque poderia ser 50%, 20%, alguma coisa assim. Era 80% e eles simplesmente acabaram com qualquer tipo de reserva de cota. Exatamente. E aí o que foi dito, né, para sustentar aí esse fim? Disseram que é ilegal, que a Constituição não deixaria isso acontecer, porque seria privilegiar os amazonenses. E há uma esperança, tem um projeto de lei, desde que começou essa ameaça, começou também um projeto de lei da deputada Maiara Pinheiro, que está tramitando na Assembleia Legislativa, estava ali engatilhado, agora a gente tem que ver como é que a Assembleia vai trabalhar esse tema, mas ele é um pouco diferente, ele deixa 50% das vagas, sendo que 30% para estudantes de baixa renda e 20% para amazonenses, que cursaram ensino médio em qualquer estado do Brasil. Não é a mesma coisa que os 80%, mas é a esperança que se tem. A gente conseguiu entrar em contato agora de noite com o reitor da UEA, que é o André Zogaíbe, perdão. E ele está ao vivo com a gente. Então, acho que a gente já pode perguntar? Já pode. Okay, boa noite, reitor. Boa noite. Seja bem-vindo às 18 horas. Obrigada por nos atender. Cíntia Blink, sua pergunta. O que a UEA pretende... Boa noite. Como é que a UEA pretende... Boa noite. Enfim, tem alguma coisa a ser feita? Porque bateu ali no STF. A STF decidiu, há essa esperança na Assembleia. Como é que a UEA pretende agir diante aí dessa novidade? Bem, a UEA, ela agiu durante todo o processo por meio da sua procuradoria, né? E assim, a questão foi subindo, a gente foi recorrendo e chegou um momento que nós, junto com o governo do estado do Amazonas, com uma iniciativa do nosso governador Wilson Lima, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, da Casa Civil e da Secretaria de Governo, nós criamos uma comissão, unimos esforços, atuamos de forma muito incisiva lá em Brasília, né, para que o voto hoje pudesse ser o mais favorável possível em face ao dano que já tinha sido causado na decisão, né, de diminuir, e a gente teve uma vitória muito grande hoje, na verdade, porque o que aconteceu dos males o menor, né, o que foi decidido primeiro que nós não teríamos mais a repercussão geral dessa nossa decisão, ou seja, ela não iria mais afetar as outras questões de cota. Um outro ponto favorável é que nós podemos ainda trabalhar as questões de cota por meio da regionalização, como processo de equidade, isso ficou muito claro na decisão também. O que nós vamos ter que retrabalhar a questão do percentual, e isso vai ser discutido por meio de um projeto de lei de iniciativa da universidade, que vai ser apresentado pelo governo do estado do Amazonas, por meio da Casa Civil, numa discussão que nós vamos ter, de tal modo que o dano seja o menor possível e que a gente continue, de alguma forma, incentivando a entrada de amazonenses dentro da nossa universidade. Ok. Tá bom saber. Bem, agora, e para esse ano, reitor, como é que vai ficar para esse ano, agora, esse fim de ano? Não afeta em nada, né? Então aproveito até a oportunidade para dizer que o vestibular ele está em tramitação. Nós fizemos as inscrições do vestibular de maneira muito tranquila, na forma como a lei em vigor está posta, né? Então as provas elas iniciam agora no domingo com a prova do SIS, né? Do Sistema de Ingresso Seriado, para os alunos do ensino médio. E na segunda-feira nós vamos ter o exame vestibular, né? Do macro, segunda e terça-feira,
Então, dentro desse sistema do vestibular desse ano, ainda não vai ter nenhuma repercussão. E nós vamos trabalhar para que no ano que vem nós apresentemos um novo projeto de lei, como eu disse, em parceria, em consonância com essa perspectiva de que a UEA, ela foi concebida, ela foi criada pensando no interior do estado do Amazonas, pensando em desenvolver o estado do Amazonas por meio da educação, e isso a gente consegue perceber ao visitar o interior do estado, onde tem a Universidade do Estado, onde a gente consegue perceber a presença da UEA, o quanto a UEA foi importante para a melhoria da qualidade de vida dessas populações onde ela está presente. Então, a gente vai trabalhar com esse propósito, com essa perspectiva, lembrando, não afeta o vestibular desse ano, e para o ano que vem nós vamos pensar em algo de maneira conjunta, coletiva e muito transparente para a nossa sociedade. Ok, então esse ano continuam 80% as cotas mantidas como sempre foi. Reitor, só para a gente finalizar, essa proposta que sairá da UEA para a Assembleia, a gente está falando de uma cota de quanto? É possível adiantar? Não, ainda não é possível, como eu disse, porque a gente vai ter que discutir de tal modo que a gente cumpra a decisão do Supremo Tribunal Federal, não é? E a gente consiga equacionar isso dentro da perspectiva de cumprir a decisão e cumprir com a finalidade constitutiva da universidade. Então, isso ainda, a gente criou uma comissão, como eu disse, com o governo do Estado, Casa Civil, Segose, Procuradoria-Geral do Estado, e a Assembleia Legislativa também está nessa comissão com deputados e representantes, e a gente criou uma perspectiva, né, com base no cenário que tinha sido posto ainda no início da decisão, e agora com o voto final a gente vai continuar com a nossa comissão, vai trabalhar para um projeto de lei final, e assim que nós tivermos esse percentual, a gente vai amplamente divulgar na sociedade. Okay. Tá certo, obrigada. Já, ok. Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente aqui no 18 horas. Reitor André Zogaíbe, falando a respeito das cotas da Universidade do Estado do Amazonas. Obrigada, reitor. Bom trabalho. A todos, um bom trabalho e uma boa noite. Boa noite. Bom trabalho, reitor. Olha só, Cíntia, mais alguma coisa sobre cotas? Quero falar de cota porque quando o STF falou sobre derrubar essa decisão, ele falou, foi muito baseado na Constituição, que é isso que se busca no STF, saber se algo é legal ou não é legal. E usaram ali a Constituição para dizer que estava privilegiando o Amazonas. Só que para conseguir falar uma frase dessa, primeiro, tem que esquecer para que serve a Constituição, né? A Constituição, ela serve para promover a dignidade da pessoa humana, e não há dignidade da pessoa humana para ribeirinhos, não há dignidade da pessoa humana para indígenas ou para amazonenses em geral, se ele não tiver profissionais de qualidade por aqui. Ou alguém acha que a pessoa vai vir de fora para se formar na UEA e vai ficar por aqui, não vai voltar para o estado, para os estados de origem, vão voltar. Sim. Então, não dá para falar de privilégio em um estado que é tão renegado e esquecido pelo restante do Brasil. A gente tem que toda hora que ficar convencendo o Brasil de que a gente é Brasil também. Então, me parece uma fala de quem não faz ideia do que é isso aqui. Com certeza. Era isso. Obrigada. Tem mais tempo para mais uma pergunta? Tem, Cíntia, então olha só, peripécias de vereadores, rapidinho. É sério que eles estão querendo aí proibir as imagens religiosas no Carnaval de Manaus? Isso é imitação do que tem de fora, viu? Matéria do vereador Raif Matos. Olha aí. É ele que tem essa pauta super aí da direita, Raif, né? Exatamente. Raif. E aí a ideia é realmente essa, proibir no carnaval, imagens que tenham a ver com figuras religiosas. Eu não acho que seja um problema que a gente enfrente aqui no Amazonas, mas a proposta do vereador tá aí e tá sendo usado o dinheiro público. Cada um propõe o que quer, né? Tá desse jeito. Muitíssimo obrigada, Cíntia Blink. Valeu, Cíntia. Até amanhã. Até amanhã. Agora 6h56. 18 horas. 18 horas. Esporte. Nós vamos ao giro esportivo com Cid Soares. Cidão Flamengo está jogando, inclusive agora lá no Mineirão. Com 2 gols. A estreia do Tite no comando. O Tite já comandando o Mengão. Era o Corinthians, né? Mas começou bem, viu? Já começou, já temos 2 gols. 2-0, Flamengo. Bom, o jogo tá rolando pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tite manteve
praticamente a mesma escalação que o Mário Jorge usou contra o Bahia e Corinthians. E a única mudança, né, vem com a saída aí do Léo Pereira, que está suspenso, Davi Luiz está substituindo e o jogo está no intervalo nesse exato momento, 2-0 Flamengo, 0 para o Cruzeiro. Bom, Ayrton marcou de pênalti aos 39 minutos, o segundo saiu aos 44 com Pedro. E olha, a volta de Lucas Paquetá à seleção brasileira na próxima data FIFA em novembro é tema de discussão na CBF. Fernando Diniz gostaria de contar com o meia do West Ham, que ficou aí fora das 2 primeiras convocações dele. Paquetá foi vetado na seleção desde que passou a ser investigado pela Federação Inglesa de Futebol por possíveis violações de apostas esportivas em agosto. E a Federação Amazonense de Futebol definiu os grupos e o calendário inicial do Campeonato Amazonense 2024, previsto para iniciar no dia 21 de janeiro e finalizar no dia 17 de abril. Com o novo formato, as 10 equipes foram divididas em 2 grupos, com 5. No grupo A estão Amazonas, Nacional, Manaus, Alvorada e Operário. No B, Manauara, Princesa dos Solimões, Parintins, Rio Negro e São Raimundo. E nessa edição, os clubes da chave A enfrentam os da chave B. Olha, a delegação do Amazonas, para quem estava querendo saber, viajou ontem para Florianópolis e treinou hoje à tarde lá mesmo em Floripa, né? A assessoria do clube aqui em Manaus só não soube precisar quando é que eles vão fazer a viagem para Brusque, que fica a 103 quilômetros de Florianópolis, mas acreditam que isso aconteça antes de sábado. Domingo já é o grande jogo decisivo que define aí quem será o campeão da Série C do Brasileiro. Ontem o Vasco venceu o Fortaleza por 1-0, Botafogo venceu o América Mineiro por 2-1, Atlético Paranaense venceu o Grêmio por 2-1, Goiás bateu o São Paulo por 2-0, Bahia venceu o Inter por 1-0 e o Cuiabá, claro, amassou o Curitiba 3-0. É o que tínhamos para hoje. Tem a atualização. Tem mais uma. Acabei de pegar para você, escuta aí. Palmeiras está perdendo por 1-0 agora para o Atlético Mineiro. Dá tempo do Cruzeiro virar em cima do Flamengo? Não dá mais não, né? Acho difícil, viu, Carlão? Eu inclusive tô saindo aqui para ir torcer pro Flamengo. Deu. Então, tá aqui. O Palmeiras está perdendo de 1-0 para o Atlético Mineiro e o Flamengo assumindo aí a segunda posição do campeonato. Exatamente. Valeu, Cid Soares. Agora 6h59, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. As saídas para os problemas causados pela mudança climática na Amazônia não dependem de um único país, todo mundo sabe. Na verdade, depende das decisões em defesa do clima e da natureza no mundo inteiro. A ciência já alerta para secas e vazantes cada vez maiores e mais graves na região. Hoje, um pequeno sinal foi dado: a possibilidade de uma cúpula dos 8 países da região. A proposta é do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, em conversa com o presidente Lula do Brasil. Gustavo já sugeriu a criação de uma espécie de OTAN amazônica e até um tribunal internacional na região para julgar crimes contra a floresta. Quem sabe um dia, iniciando aí pela cooperação e punição dos criminosos, se consiga diminuir o sofrimento do povo por causa dos crescentes desastres da natureza. Afinal, é o povo mais pobre que mais sofre e sofre mais com esses eventos. 18 horas. Aí, Karime, 7 em ponto. Boa noite, até amanhã. Valeu, Carlão. Beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.